Olá, vamos conversar hoje sobre hérnia umbilical, são anomalias da parede abdominal. Nós vamos ter uma série de aulas de patologias que são anomalias da parede abdominal. Entre elas, hérnia umbilical, tá? Vamos dar uma definição de hérnia umbilical e depois eu vou dar uma definição geral de hérnias, porque hérnia você pode ter em qualquer topografia do organismo, desde cérebro, desde a coluna, desde em todas as topografias. Depois eu vou dar uma definição geral. Para a hérnia umbilical, é a protusão de uma estrutura anatômica por um orifício ou fraqueza da parede músculo-aponeurótica. Em suma, quando a criança nasce, tem o cordão umbilical, tá? Esse cordão umbilical cai por volta de uns 7 dias de vida, ele vai mumificando após o nascimento e cai, o orifício fica aberto. Então, toda criança nasce com uma hérnia umbilical, que este orifício é para fechar muito rapidamente. Mas, segundo alguns autores, você pode fechar até uma boa parte até 2 anos de idade. Nós temos crianças que chegam até os 3. Na raça negra, estende um pouco mais. Na raça negra, a criança tem um cordão umbilical um pouco mais espesso, o diâmetro é um pouco maior e é aceitável até 5 anos de idade. Então, segundo alguns autores, 2 anos de idade, segundo outros, até 3, mas entre 2 e 3 anos é para estar fechando praticamente a grande maioria. Quem não fechou até 3 anos de idade é cirúrgico, ok? Na raça negra a gente aceita um pouco mais. E a hérnia, a, as alças, o que você tiver de estrutura, ele vai do lugar de maior pressão para o de menor, ele é empurrado, né? Então, você pode ter, através do orifício da hernia umbilical, o que está dentro da barriga, o intestino delgado, o intestino grosso, bexiga, apêndice, né? O divertículo de Meckel, gordura, pode protuir e herniar para fora, ok? Vou dar para vocês, que eu prefiro desta forma, uma definição genérica de hernias, que serve para qualquer coisa. É uma estrutura que se protui, né? Ela vai para fora, para a região adjacente, exatamente junta na topografia ao lado, a partir de um orifício natural ou adquirido, indo do lugar de maior pressão para o de menor pressão. Essa é a definição genérica geral para qualquer tipo de hérnia de qualquer lugar. Estrutura que se protui de uma região adjacente para uma região adjacente, próxima, né? Junta, a partir de um orifício natural ou adquirido, indo do lugar de maior pressão para o de menor pressão. Você pode ter várias hérnias. Nós vamos conversar sobre hérnia epigástrica, numa sequência, numa outra aula, hérnia umbilical. Nós vamos falar de hérnia inguinal direta e indireta em aulas posteriores, tá ok? Temos hérnia femoral. Hérnia incisional é o local de uma cirurgia. Em qualquer topografia do organismo, onde foi feita uma cirurgia, uma incisão, você pode ter uma hérnia incisional, tá ok? Hérnia umbilical é exatamente isso, exatamente onde é a topografia do umbigo, tá? O orifício da aponeurose não fechou, a aponeurose tinha que fechar e não fechou, né? E você tem esse orifício natural aberto. Como as alças, as estruturas vão do lugar de maior pressão para o de menor, né? Então, dentro da cavidade abdominal, a cavidade abdominal é sempre pressão de 0 para positiva, as alças podem sair como aqui estou mostrando o intestino delgado, ok? Hérnias grandes, a partir de 1,5 cm, você não precisa esperar 2 ou 3 anos para operar. Já está indicada a cirurgia já ao nascimento, se tiver de 1,5 cm para mais. Até 1,5 cm, às vezes a gente aguarda. É um abalamento da região umbilical, o fechamento incompleto do anel, o anel músculo-aponeurótico, a incidência é maior em meninas, né? Tem uma importância muito grande da história em mulher, porque assim, depois quando fica adulta, durante a gestação, esse anel herniário tende, pelo próprio crescimento do útero, pela própria gestação, pela própria pressão abdominal mais aumentada, este orifício alargar, aumentar. Então, em meninas, durante a gestação, essa hérnia aumenta. Na raça negra, a incidência é muito maior, ok? Eles têm um cordão umbilical mais espesso. Em prematuros, por sair antes da barriga, a incidência também é muito maior, né? A estatística na população dessas hérnias é em torno de
3 a 5% da população, em média, até 5% a gente aceita. Quando você fala em prematuro, isso vai para 1/3 dos prematuros. Então, a cada 10 prematuros, 3,3, né, é para ter hérnia. Quando nós falamos na incidência da população geral, excluindo os prematuros, de 3 a 5%. Tá? Até um ano de idade você vai ter em torno de 20%, adultos menos ainda, que aí vão precisar operar. Você tem uma variante da umbilical, que é a supra-umbilical. Nós temos autores que eles não classificam como supra-umbilical e como uma epigástrica, mas ele está exatamente na borda superior do umbigo. Ok? A supra-umbilical, ok? Aqui, que você pode classificá-la quase que como uma epigástrica. Ok? No umbilical é bem no centro. Ok? Observe bem aqui. Várias hérnias umbilicais. Essa protusão da pele, né, nós chamamos de probóscita. Onde você conhece esse nome probóscita? Né? Este nome você conhece quando você estudou o parasito e é o aparelho inoculador dos insetos, que o pernilongo, o barbeiro, o aparelho inoculador, que ele pica, né? A boquinha. Isso se chama probóscita, ok? É o nome que a gente dá a esta protusão, ok? É o tratamento clínico, aquela história de observação que tem um fechamento espontâneo até 2 anos de idade, em 85%, em defeitos menor de 1,5 centímetro. Acima de 1,5 centímetro, a gente indica a cirurgia. Tá? Alguns autores consideram o fechamento até 3 anos. Então, tomarmos cuidados com isso, porque, às vezes, de acordo à prova, o cara não vai colocar na prova numa alternativa 2 anos e na outra 3. Tá? Mas sabermos que alguns autores consideram até 3 anos. Eu tive filhas gêmeas, 2 meninas, e uma teve uma hernia umbilical que foi fechar com 3 anos e 4 meses. Tá? Zerar mesmo, já tinha até passado um pouquinho dos 3 anos. Vocês vão ouvir muito, é extremamente enraizado na população, aquela coisa de pôr uma moeda, uma faixa, um esparadrapo, e vai falar: minha avó, minha bisavó, minha mãe fez isso na minha mãe, fez isso na minha tia, fez isso em alguém e funcionou. Vamos explicar isso, que isso é uma cultura popular. Eu já falei para vocês e aqui no próprio slide está comentando, que 85, 90% fecha. Alguns autores falam que até os 3 anos de idade, até 95%, se não for prematuro, fecham até 3 anos de idade, 2 a 3 anos de idade. Então, nasceu um filho com uma hernia umbilical, se você botar uma moeda, uma faixa, um esparadrapo, qualquer coisa, você estaria acertando nessa porcentagem. Você entendeu? Iria fechar de qualquer jeito. Ah, em fulano, fiz isso em 3, 4 filhos, povo do passado, da roça. Ah, tive 8 filhos, fiz isso, só em um não fechou. Só em 2 não fechou. Sim, né? Exatamente isso. Então, você tem uma incidência muito alta de fechar sozinho, e se você pôr qualquer coisa e fechar, porque ia fechar sozinho. Ah, então, não fala para não pôr? Olha, eu acho que cada um com as suas crenças, né? Se a pessoa se sente confortável e acredita que aquilo vai funcionar, vem aquela pergunta: faz algum mal colocar uma moeda no esparadrapo? Não. Se mal não faz, se bem não fizer, também não me atrapalha. Você entendeu? E se de repente fechar, dentro da porcentagem que era para fechar, a pessoa vai ficar absurdamente feliz e vai falar, achar que o que ela fez, o que ela aprendeu com o histórico da família, da avó, da mãe, da bisavó, funcionou realmente, deixa ela com a crença dela, não acho que atrapalhe em nada, tá? Não faz mal. Se fizesse mal, a gente contraindicaria. Como não faz, é indiferente, deixa a pessoa com a crença. Se ela tiver algum nível que você possa tentar explicar e ela compreender, bem, se você sentir uma resistência, tá, não atrapalha. Bom, então vamos lá seguir. O tratamento, ele é cirúrgico, é uma incisão infraumbilical, você reduz o que está preso, o epíplo, o intestino, lá para dentro, né? Disseca o saco herniário, solta o peritônio da cicatriz umbilical, que está preso, e fechamos com um Vicryl, que é um fio absorvível multifilamentar, tá ok? Não usamos tela, em criança a gente não usa tela, apenas em adulto, tá ok?
A tela é inorgânico e não cresce, a criança está crescendo por hora. Então, se você amarrar uma tela, você vai ter uma distorção aí na parede abdominal. Nós não usamos, ok? Não há necessidade. A cicatriz fica assim, essa criança tem uma semana de cirurgia, você não vê nada, ok? Esta outra menininha também tem uma semana, está voltando exatamente 7 dias após pós-operatório, você não vê a cicatriz, tá? Vamos dar uma outras palavrinhas com relação às hérnias umbilicais. Você pode ter uma onfalite, um granuloma, que é frequente no primeiro ano de vida. Tá? A onfalite é um processo infeccioso, né, infeccioso inflamatório do corpo umbilical, geralmente é por bactérias gram-positiva, tá? Staphylopiogênese, né? O estáfilo de pele, piogênese é o mais comum, tá? Tratamento local, pomada tópica local, dificilmente você precisa de antibiótico sistêmico, tá? Mas uma pomada de antibiótico para gram positivo. Você pode ter uma onfalite, que pode fazer um pequeno abscesso ou não, né? E você pode ter um granuloma, né? Esses granulomas. No passado, as pessoas recomendavam usar muito nitrato de prata a 10%. Funciona? Muito relativo. O nitrato de prata tem a finalidade de queimar, e você ir cauterizando, queimando uma verruga. É que nem usar o AS para uma verruga em líquida. O problema é que você não consegue colocar o nitrato de prata, ou AS, que as pessoas usavam também antigamente, exatamente na região e não espalhar na pele ao redor. Ela vai escorrer para as bordas da pele. Do jeito que ela vai queimar o granuloma, ela vai queimar a pele e vai fazer um processo infeccioso, infeccioso não, inflamatório na pele saudável, que vai doer e vai machucar mais. Então, é um jeito de se resolver clinicamente, um tratamento em casa, no consultório, mas não é muito legal. O ideal é que você leve para o centro cirúrgico e cauterize com bisturi elétrico, esse granuloma. Tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado, que tenham entendido a aula, ok? Simples, um assunto tranquilo. Vamos encerrar. Qualquer dúvida, estamos aqui, né? Já para parar. Um grande abraço a todos para tirar as dúvidas de vocês. Até mais.